Alô, amigos, é sempre bom estar com vocês. E hoje nós escolhemos um tema do Evangelho para a nossa reflexão. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? São tão poucos os escolhidos. Vamos fazer uma reflexão sobre isto dentro da seguinte proposta. Nós estamos ainda, todos nós, marcados por muitas encarnações em que alimentamos, frequentando diversas religiões tradicionais, aquela ideia de prêmio, castigo, céu, inferno, verificação, juízo final, julgamento, culpa, remorso. É todo um arsenal de coisas extraordinário para nos controlar. E nós temos vivido dessa forma por muito tempo. Mas vamos colocar a coisa em termos um pouco mais objetivos dentro das propostas da doutrina espírita. Por que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos? Quem é que faz essa escolha? Quem determina aprovação ou rejeição? Quem que determina isso? E Allan Kardec, com muita felicidade, para até nos ajudar nesse aspecto, no Livro dos Espíritos, na questão 621, ele pergunta aos espíritos superiores onde está escrita a lei de Deus. E a resposta é muito clara, objetiva: na consciência. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: quando Deus cria a cada um de nós, lá no nosso banco de dados do Espírito, para quem entende a divisão do ser integral em 7 corpos, lá no nosso segundo corpo, logo depois do Espírito, no corpo búdico, tem lá alguns bancos de dados e ele disse que a lei de Deus está registrada na consciência. Então, toda vez que a gente acha que é uma aprovação, uma rejeição pública externa, não é verdade. Quem aprova ou rejeita os nossos atos somos nós mesmos. Porque tudo aquilo que a gente faz, realiza, deixa de fazer quando deveria fazer. Peca-se, né? O que se dizia? Peca-se por ação e por omissão. Por pensamentos, palavras e obras. Então, tudo isso fica registrado na consciência que analisa cada ato, cada fato. E diz assim: bem feito, parabéns. Ou diz assim: infelizmente não ficou a contento e você vai precisar repetir a experiência. Então, escolhidos somos nós quando escolhemos a porta estreita, a verdade, a honestidade, a amizade, a lealdade, a justiça, o respeito a si mesmo, ao outro. E deixamos nós mesmos de nos escolher quando mentimos, quando traímos, quando enganamos, quando furtamos, roubamos, agredimos. É assim que funciona. É assim que funciona. Nós, ao longo dos milênios, temos nos excluído dos momentos de felicidade ao usar o livre-arbítrio de forma equivocada. Então, nós temos nos excluído. Nós precisamos entender, amadurecer como espíritos e associar a liberdade à responsabilidade, que é a proposta da doutrina espírita. Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
O meu direito acaba quando começa o seu. E essa matéria ela é muito bem tratada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, em que Allan Kardec pinça uma série de aspectos bastante relevantes que eu convido todos vocês à leitura. Agora, ele, ao final aqui, de um dos itens, a quem muito foi dado, muito será pedido. E aqui eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre 2 ou 3 frases que ele coloca aqui ao final. Esse é o item 10, 11 e 12, que ele faz ao final o seguinte comentário em negrito. Aos espíritas muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O que Kardec quer dizer? Que tudo aquilo que estava escondido nos arquivos secretos do Vaticano, dentro dos porões das sociedades secretas, a espiritualidade, na essência, trouxe tudo isso para nós através da codificação, da doutrina espírita, onde a gente retira o véu de quase tudo que está aí e olha com clareza. Então, Kardec chama a atenção de que a nós, espíritas, muito será pedido porque nós muito recebemos. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Nós temos a perfeita noção do grau de responsabilidade que temos quando fazemos escolhas certas, erradas. Isso a nível individual, obviamente. A gente pode ampliar isso por uma condição um pouco mais coletiva, a família, o núcleo familiar e a responsabilidade de cada um dentro desse contexto. Na questão social, que já abrange um grupo maior de pessoas. E muitas vezes nós somos envolvidos até em aspectos muito maiores, dentro de um ambiente de uma empresa, dentro de um ambiente governamental, onde tomamos decisões que vão afetar, às vezes, várias, muitas, milhares, às vezes, algumas pessoas até tomam decisões a respeito de milhões de pessoas. E aí a coisa complica, né? Ele diz assim, Kardec, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. Olha, isso é muito sutil, porque toda vez que a gente escuta alguma coisa, a gente sempre pensa que aquilo serviria para outra pessoa. É muito interessante quando você às vezes faz palestra numa determinada instituição, sempre chega alguém lá no final e diz assim, minha irmã tinha que estar aqui, meu marido tinha que estar aqui, minha mulher tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, quem tinha que estar ali é quem estava sentado ali e ouviu. E nós temos o hábito de, às vezes, ver uma cena perfeitamente como ela é certa, mas ela é certa para ser aplicada pelo outro. E aqui, então, Allan Kardec diz assim, olha, presta atenção e veja aquilo que lhe diz respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Isso foi o que Kardec disse com muita fé e esperança. Eu espero que isso possa ser uma verdade. Mas então, lembrando aos amigos queridos, quem se escolhe somos nós mesmos. Quem se exclui somos nós mesmos. E aí Jesus diz assim, em dado momento, daí não saireis até houverdes pago o último ceitil. Por que estamos tendo uma vida tão difícil, tão arrastada, tão complicada, tão cheia de percalços, tropeços, dificuldades, moléstias, doenças e maus hábitos, vícios, corrupção? Por quê? Porque nós temos escolhido permanecer neste ambiente através dos nossos atos,
das nossas ações, das nossas omissões, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Você quer ser escolhido? O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paute sua vida pelo Evangelho, que você já se escolheu. Muita paz.